Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de João, capítulo 7 de João. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Então Jesus havia ido a uma festa em Jerusalém, feito um de seus sermões bem transcendente, bem forte, mostrando às pessoas que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado, e que os sinais que ele fazia era para eles acreditarem que ele era o Filho de Deus, que deveriam dar crédito nele, deveriam acreditar nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Logicamente que um grupo ficou entusiasmado, e outro grupo retraiu-se, e outro grupo, como sempre, fica neutro, dentro da multidão. E dentro daqueles que ficaram bem contrariados, tinha alguns mais exaltados que queriam matá-lo. E ele então começa a tomar precauções para não andar na Judéia. Para a gente entender, Galiléia e Judéia era como estados que nós falamos hoje. Estado do Rio, estado de Minas, estado de São Paulo, só para a gente ter uma ideia. Só que eram pequenos. Israel é muito pequeno. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. E as pessoas sempre têm essa questão de querer colocar o outro numa furada. Aqui, seus irmãos, podemos entender que José tivesse filhos, porque já que Maria só teve Jesus, se José tivesse filhos por ter sido casado anteriormente e ser viúvo quando casa com Maria, é uma versão. E seus irmãos também pode ser aquelas crianças, aqueles jovens contemporâneos dele que conviviam com ele na mesma cidade, poderiam ser então entendidos como irmãos. Bom, de uma ou de outra forma, João faz referência algumas vezes aos seus irmãos. E então vamos entender que, por parte de José, ele tivesse irmãos. Bom, e também, dentro de determinadas comunidades, as pessoas se colocam como irmãos. E sempre tem aqueles amigos, né, que falam, vai lá, faz, realiza. Mas Jesus tinha uma prudência enorme. Ele sabia as dificuldades que cada um enfrentava no seu meio, entre os seus, e sabia também as possibilidades que ele tinha entre o grupo. E por isso ele agia da forma mais condizente e da forma mais necessária a cada momento. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha que interessante. Mesmo eles vendo Jesus fazer tudo que Jesus fazia, mesmo Jesus estando sempre mostrando para eles as possibilidades que ele tinha, superiores, eles sempre queriam mais. E incentivavam ele a ir para uma área perigosa, onde as pessoas não o compreenderiam bem. E a gente pensa o seguinte, se Jesus fosse a Roma, como seria? Se ele começasse a chegar a Roma e começar a curar as pessoas, como Tibério reagiria naquele momento? Então, entre os hebreus, principalmente na Galiléia e na Samaria, Jesus era muito respeitado. Mas entre aqueles mais próximos, tinham aqueles que o desafiavam. Mas na Judéia, embora fosse respeitado por um grupo, visto com indiferença por outro, e detestado por outro grupo. Natural. Dentro de todos os trabalhos que nós vamos fazer, nós temos quem nos adora, quem nos detesta e quem está no meio do caminho, só observando. Ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência, nós vamos então observando cada fato, cada situação e vamos então procurando construir os nossos amanhãs. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. A esse nem mesmo seus irmãos quer dizer que muita gente não cria em Jesus. E aqueles mais próximos são aqueles que mais criam problemas. São aqueles que mais refletem e procuram achar defeito onde não existe. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Jesus sabia todos os cuidados que ele tinha que ter, todas as atitudes que ele tinha que tomar diante de uma sociedade, muitas das vezes, burlenta, fanática, cheia de preconceitos,
Então Jesus tinha que tomar atitudes e agir de forma a se prevenir contra as pessoas, que é o que eu colocava em risco a sua missão, que ele não tinha terminado ainda. Mas já aqueles outros que não tinham uma missão definida, qualquer hora era a hora. Eles podiam fazer o que quisessem. Os riscos que eles corriam eram o risco apenas deles, e não de uma missão tão grande quanto a de Jesus. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Como Jesus mostrava para aqueles espíritos encarnados naquele momento que as obras deles eram más, que eles não eram tão bons, que eles não seguiam tão bem as leis divinas, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos, a benevolência para que Jesus entendia, a caridade, a bondade que Jesus entendia, era no sentido mais amplo possível. Bondade para com todos, compaixão dos defeitos dos outros, piedade sempre e termos sempre compaixão daqueles que erram, daqueles que falham. E assim ele comportava, mostrando cada um o caminho que deveria seguir dali para a frente. E eles seguiam, com raras exceções, é claro. Então, quando nós vemos Jesus mostrando que o mundo odiava ele, ele está mostrando ângulos muito maiores da vida. E muitas das vezes nós deparamos nas reuniões mediúnicas com espíritos que se negam a falar Jesus, se negam a falar Deus. E o médium, é importante que ele treine sempre a falar Jesus, falar Deus, pensar de Jesus, pensar Deus, para que ele imprima na mente desse espírito esses sentimentos. E um dia eu falei assim, mas por que você tem tanta raiva de Jesus? E o espírito então respondeu, porque ele me trouxe para cá. Ele te trouxe para cá ou ele te acolheu aqui? Porque você foi expulso do seu planeta. A sua indisciplina, a sua rebeldia lá não era mais aceitável. E aqui ainda é tolerável por enquanto. E Jesus, com todo amor e misericórdia, te acolheu aqui para que você fizesse o seu processo de regeneração. E depois de a gente dialogar um pouco mais, o Espírito então entende e, na maioria das vezes, quando eles já estão muito cansados de errar, esse cansaço redunda em sono. Eles então vão seguir os seus processos evolutivos dentro daquilo que lhe é possível, auxiliado pelos nossos mentores, pelos nossos instrutores, que estão encarregados de transportar esses espíritos para o local mais adequado. Se então nós entendemos hoje com a doutrina espírita que os espíritos que odeiam Jesus é muito mais por ele ter os acolhido aqui, porque eles acham que ele trouxe para cá, ele foi lá e me trouxe para cá. Não trouxe, ele acolheu. Eles estavam sendo expulsos, eles poderiam ir para um planeta bem inferior à Terra, mas Jesus, com todo o seu amor e misericórdia, vendo que o planeta Terra ainda era de prova e expiação, aceita que vários espíritos venham para cá para passarem aqui uma temporada para se reedificarem. Uns retornam ao seu planeta de origem, outros continuam aqui nos ajudando, trabalhando para a melhoria da Terra. Portanto, muitos odeiam Jesus porque acham que ele os trouxe para cá. É o contrário, ele os acolheu aqui. Mas naquela época não tinha doutrina espírita, mas Jesus conhecia tudo e até sabia que mais à frente ele teria que colocar a doutrina espírita para nos esclarecer um pouco mais. E as obras são más, porque à medida que nós vamos tomando consciência dos ensinamentos de Jesus, o ensinamento de amor e de misericórdia, nós vamos vendo onde estão nossos erros, onde estão nossas falhas, onde estão nossas faltas. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Presta atenção na palavra cumprido, meu tempo não está cumprido. Ainda falta o que eu fazer, ainda tenho atividades a realizar. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Então, se ele mostrava para eles que ele tinha que ficar um pouco para trás, ficar um pouco mais na Galileia, sem ir à festa, no meio daquele turbilhão de pessoas, onde muitos o tentavam matá-lo, ele tinha um motivo, uma precaução justa. Mas
E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Aí ele sai cautelosamente, meio oculto, quer dizer, ninguém o acompanha, ele chega sozinho, que está em oculto, e não fazem aquele estardalhaço, todas aquelas manifestações pomposas para Jesus, como normalmente fazia quando via ele chegando acompanhado dos seus discípulos e seguidores. Ele chegando sozinho não chamava atenção, tanto a atenção. E ali ele chegava também de forma oculta. Imagine como que Jesus chegava de forma oculta. Até mesmo podendo ficar invisível em algumas etapas do caminho, podendo se teletransportar com todo o seu poder. Pena que não nos relata tudo isso, também não acreditaríamos que ele tivesse teletransportado da Galiléia para a Judéia no estalar de dedos. Teríamos dificuldade em entender isso. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? As pessoas da Judéia, principalmente de Jerusalém, que Jerusalém fica na Judéia, estavam procurando Jesus. Estavam curiosos. Eles gostavam do desafio, gostavam de ouvi-lo, embora ficassem muito incomodados. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. E diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Conforme já dissemos anteriormente, a multidão tem sempre as suas opiniões, os prós, os contras e os neutros. E ali faz-se uma ideia como que era exaltado as discussões em torno da personalidade de Jesus, para saber se ele era bom, se ele não era, e o quanto incomodava alguns os milagres que ele fazia, enquanto enaltecia a alma de outros, talvez a maioria, os milagres que ele fazia. Todos, lógico, procuram seguir as suas crenças, adaptando a sua condição espiritual àquilo que eles veem e ouvem. E isso é uma condição que ninguém vai mudar no estalar de dedo, porque a mudança é íntima, é uma mudança de concepção e de percepção íntima daquilo que lhe é exterior. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Então todos os comentários eram meia boca, meio escondidinho, falo com um, não falo com o outro. Não era falar brasileiramente, o brasileiro chega, fala, acha que não tem problema nenhum que está falando, mas o mundo exige de nós uma certa discrição. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Imaginem, todos estavam ávidos para ouvi-lo, e ele chega então ao templo, no meio da festa, e começa a ensinar. A falar das suas parábolas maravilhosas, a falar sobre um reino que todos ansiavam alcançar, mas não sabiam qual o caminho para chegar até ele. E Jesus, sempre disposto a dar um caminho para nós, sempre um caminho desafiador, é claro, mas mostrando horizontes novos para cada um daqueles que estavam em torno do Mestre. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, nós tendo estudado, não nos tendo aprendido? Como ele pode saber tudo isso? Onde foi que ele estudou? Se ele não estudou entre nós somos sacerdotes que dominamos os conhecimentos do Evangelho, do Velho Testamento, das leis de Moisés e dos profetas. E como ele sabe tudo isso? Onde foi que ele aprendeu? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Portanto, aquilo que os judeus estudavam, procuravam entender das leis mosaicas e dos profetas, Jesus os conhecia, porque ele fazia parte da intimidade divina. E tudo que Deus enviou à terra era de conhecimento dele. E aqueles conhecimentos, então, eram inerentes à sua alma. E ele sabia melhor do que nenhum de nós. E conseguia explicar transcendendo os fatos, levando-nos a pensar de uma forma muito mais ampla, muito mais substanciosa em termos espirituais. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Aí ele já coloca um desafio forte. Para que você tenha noção
do que é a verdade divina, você tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus. E aí, você vai conhecer a doutrina de Deus e vai saber se Jesus fala dele mesmo ou se ele fala por Deus. Mas enquanto você não tiver o amor a Deus suficiente para você fazer a sua bondade, cumprir a sua doutrina, como que você vai saber se Jesus está com a razão ou não? Então, e quanto mais, logicamente, nós nos aprimorarmos para seguir as leis de Deus, mais nós vamos entender Jesus. Esse é o ponto-chave. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Bom, quando ele está mostrando para nós que quando você vai buscar as coisas de Deus, quando você vai trabalhar sobre as coisas de Deus, você deve então procurar se aprimorar, se aperfeiçoar. E quando você está se aperfeiçoando para as coisas divinas, você está buscando a glória daquele que o enviou e não a sua própria glória. Então não tem injustiça, tem esclarecimentos. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Se observassem a lei, o não matarás, então já seriam totalmente contrário à morte de uma pessoa, e ainda mais uma pessoa que prega o bem e faz o bem. E imagine outros detalhes da lei de Moisés que eles não cumpriam. A multidão respondeu e disse: Tens demônio? Quem procura matar-te? A multidão não entendeu o que ele estava falando, das implicações, das intrigas que tinham entre um grupo de judeus, um grupo de pessoas. Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma obra e todos vos maravilhais. Quando Jesus produz todos os fenômenos que ele produzia, curando as pessoas que estavam paralíticas, cegos, leprosos, coxos e tantas outras doenças que lá existiam, ele restituía a pessoa à saúde, as pessoas ficavam maravilhadas. E aí ele mostra, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não porque fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. E o fato de circuncidar um homem no sábado não era crime, porque estava na lei de Moisés, e que não era de Moisés, como diz Jesus, era dos pais. A tradição deles de circuncidar foi permanecida. E ele podia, se ele curasse alguém, simplesmente dizendo, levanta-te e anda, causava tanto escândalo, por quê? Já que eles circuncidavam. E a cada momento, Jesus mostra para o povo que os judeus cometiam transgressões à lei muito mais graves do que curar no sábado. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Qual a diferença? Moisés ensinou que nós devíamos ter amar o próximo como a nós mesmos. E se Jesus podia curar aquela pessoa e ele tendo amor por todos nós como tem, ele curava. E isso causava tanta indignação, tanto remorso, tanta revolta naquele povo. Só por isso? Ou tinha algo mais transcendente por trás? Aí você vai falar, mas por que ele curava logo no sábado? Porque o sábado é que juntava a multidão nos templos. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, as pessoas têm que aprender, e até hoje não aprendemos isso, não fazermos julgamento segundo a aparência das pessoas, a aparência dos fatos que nós queremos ver, mas segundo a justiça de Deus, a segunda justiça reta, a justiça justa, a justiça que mostra-nos que existe um padrão de sentimentos, de amor e de paz que nós devemos cultivar uns pelos outros. Então, alguns de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? Vocês veem que aqui perguntam para ele, quem quer te matar? E quando ele termina a explicação, entre as pessoas, alguém diz, não é este que procuram matar? Por que não mata agora?
Ou por que que não prendem? A população, a massa, ela sempre raciocina de forma insana, ou para a direita ou para a esquerda, ou para o centro. Quando se trata de massa, eles não vão pensar de uma forma muito abrangente. Vão ver os fatos pelos seus próprios prismas, mesmo que distorcido, eles vão no calor da emoção daquele momento e não racionalizam, não raciocinam sobre os fatos. Por isso, perigoso o comportamento de massa, porque tudo o que Jesus foi mostrando, e principalmente quando ele fala para não julgar segundo as aparências, mas segundo a reta justiça, incomoda alguns. E quando mostra que eles não estavam nem cumprindo as leis de Moisés, como que eles queriam entender as leis de Deus, cumprir as leis de Deus? Também eles ficam mais chateados ainda. E ele aí está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? E outras pessoas já fazendo comentários, já aprofundavam mais o raciocínio. Ele está aí falando abertamente, mas ninguém vai proibir dele falar? Ninguém vai tentar calar a boca desse cara? Agora, eles sabem que ele verdadeiramente é o Cristo? Então, mesmo aqueles que julgavam Jesus ali naquele momento como não deveria estar falando ali, ou sabendo que queriam matá-lo, também sabia que ele era o Cristo. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. E aí as pessoas veem de novo o preconceito. Eles tinham também uma certa mágoa porque Jesus não foi criado na Judéia, e sim na Galileia. E como eles eram rivais, tinham um barrismo muito grande entre a Judéia e a Galileia, eles não queriam acreditar que Jesus estivesse entre os galileus. Clamava, pois, Jesus no templo ensinando e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. E aí, de novo, ele pega o pensamento das pessoas e faz uma pergunta e um esclarecimento em cima. Mostra-lhes que ele sabe quem ele é, sabe de onde ele veio, quais são seus familiares, mas quem o enviou? Eles não sabem, não conhecem, porque nunca puderam ver. Nunca puderam contemplar Deus. Apenas falam das Escrituras, comentam as Escrituras. Mas Deus, contemplar Deus, ver Deus, saber sobre Deus, só Jesus o fez e o faz dentro do processo evolutivo da Terra. Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Ele estava nos mostrando que Deus mostrou para ele a oportunidade de levar o amor para os corações humanos e ordenou que ele descesse à terra, permitiu que ele descesse à terra, fica melhor. Então ele conhece e sabe que ele o enviou aqui para cumprir uma mais sublime missão. A missão de levar amor e compreensão a todos os corações. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus era senhor do tempo, que ele tinha que ficar aqui na terra. Ele tinha todos os cuidados, mas também a plíade de espíritos de luz que gerenciavam a sua vida, que davam apoio logístico a Jesus e sustentação ao seu trabalho, ali mantiveram aquela populacho em devido cuidado, com devida segurança, porque sabiam que Jesus não poderia ser preso naquele momento, então não foi dada a ordem. Lembrando que Jesus sempre dizia que, se não era chegado o tempo dele, o Pai enviava um exército de anjo e o protegia. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Então eles não acreditavam em Jesus, mas queriam alguém mais perfeito, alguém maior que Jesus. Porque ali não tinha tudo aquilo que eles queriam um pouco de audácia, de arrogância. Não aquela pessoa dócil, meiga, cheia de amor no coração. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas
E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Sempre eles começavam a se sentir incomodados com Jesus quando as pessoas começavam a acreditar em Jesus. E principalmente quando eles ouviam dizendo que viria outro para fazer mais coisas do que aquela dali, então eles achavam que tinham que intimidar, tomando uma atitude extrema para intimidar Jesus, e com isso intimidaria qualquer outro que quisesse surgir ali naquele momento. E mandam servidores para o prenderem. E o que os servidores fazem? Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Se ele ainda estava com pouco tempo ali presente, depois ia voltar para aquele que o enviou, quando ele falava assim, já causava um certo tumulto na cabeça de alguns. Primeiro, alguns queriam estar sempre perto de Jesus, ouvir suas pregações, outros já nem tanto. E outros já ficavam assim, mas quem o enviou e para onde ele vai? Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. E interessante aqui no verbo, que ele vai procurar e não vai achar, porque onde ele está, a população não pode vir, não pode ir. E aí não é o local onde está, é a condição espiritual onde ele está. Porque na condição de Jesus, aquela multidão não ia chegar. Eles teriam que trabalhar em várias encarnações, procurando se aperfeiçoar, para um dia chegarem ao patamar de Jesus. Todo esse trabalho, toda essa transformação se faz necessária para crescermos espiritualmente. E logicamente que não é numa encarnação nem em 10 que nós vamos chegar à condição de Jesus. Em cada uma delas, nós vamos nos aproximando desse aperfeiçoamento, desta perfeição, mas não vamos chegar àquele grau de perfeição. Então, a condição espiritual que ele está nos colocando, que onde ele está, nós não conseguimos chegar. Disseram, pois, os judeus uns para com outros: para onde irá este, que o não encontraremos? Porventura, para os dispersos entre os gregos, ensinará os gregos? E aí a grande curiosidade, para onde Jesus iria? Não entenderam. Ele falava da sua ascensão espiritual, ele estava pensando da mudança de local físico. E aí a preocupação dele ir para ensinar os gregos. Está entre os judeus dispersos e principalmente entre os gregos para lhe ensinar. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Que palavra é essa? O que significa isso? Porque eles não entendiam que Jesus estava falando da transcendência da vida e que ele um dia ia sair daqui da terra, deixando resplandecer uma luz excelsa do amor em seus ensinamentos. E esses ensinamentos é o bálsamo que vai lenificar nossa alma, tratar a nossa alma, aliviar nossos sofrimentos, para que nós possamos ascender aos mundos espirituais superiores. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Então eles não acreditavam em Jesus, mas queriam alguém mais perfeito, alguém maior que Jesus. Porque ali não tinha tudo aquilo que eles queriam um pouco de audácia, de arrogância. Não aquela pessoa dócil, meiga, cheia de amor no coração. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. E muitos da multidão creram nele, e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Então eles não acreditavam em Jesus, mas queriam alguém mais perfeito, alguém maior que Jesus.
Porque ali não tinha tudo aquilo que eles queriam um pouco de audácia, de arrogância. Não aquela pessoa dócil, meiga, cheia de amor no coração. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para o prenderem. Sempre eles começavam a se sentir incomodados com Jesus quando as pessoas começavam a acreditar em Jesus. E principalmente quando eles ouviam dizendo que viria outro para fazer mais coisas do que aquela dali, então eles achavam que tinham que intimidar, tomando uma atitude extrema para intimidar Jesus, e com isso intimidaria qualquer outro que quisesse surgir ali naquele momento. E manda os servidores para o prenderem. E o que os servidores fazem? Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Se ele ainda estava com pouco tempo ali presente, e depois ia voltar para aquele que o enviou, quando ele falava assim, já causava um certo tumulto na cabeça de alguns. Primeiro, alguns queriam estar sempre perto de Jesus, ouvir suas pregações, outros já nem tanto. E outros já ficavam assim, mas quem o enviou e para onde ele vai? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus mostra um outro aspecto que eles então tinham esquecidos. Mas como que um rio de água viva correrão no ventre da pessoa? Porque a vida espiritual vai estar latente na mente, no coração, nas ações da pessoa. Isso que é importante, termos a noção da vida espiritual, termos noção da vida que transcende as coisas materiais e buscarmos alcançar a excelsitude do amor e da paz. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. E receber esse Espírito Santo é receber a possibilidade de comunicar com os Espíritos, receber a oportunidade de estar em contato íntimo com os Espíritos superiores que gerenciam o destino da humanidade. Então todos nós temos que aprender a entender o Evangelho de forma transcendente. E o Espírito Santo são aqueles Espíritos que já passaram por determinadas provas e expiações necessárias a se aperfeiçoarem e a terem conhecimento e segurança para gerenciar o destino humano. E esse contato se dá pelo sonho, se dá pelas comunicações mediúnicas e das mais variadas formas. Ah, mas mediunidade é coisa do Espiritismo. Não. O Espiritismo explicou a mediunidade, mas a mediunidade é de todos os tempos, que a mediunidade ocorre sempre que tem um espírito comunicando com alguém e através de uma pessoa. Então os profetas eram médiuns. Assim como nos templos religiosos tem lá as pessoas que fazem profecias, que são médiuns. Eles não recebem o Espírito Santo, recebem um espírito. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta, aquele que viria, aquele que nós esperamos, porque ele conhece, ele ensina e ele mostra-nos todo o seu potencial. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? O preconceito do bairrismo. Como poderia admitir alguém da Judeia que o Cristo viria da Galileia? Eles queriam que ele fosse dali, mas se ele fosse dali também aceitariam-no? Fica a pergunta, né? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? E aí a pessoa não conhecia a Escritura, porque se conhecesse, saberia que inclusive as gerações até Davi, da Babilônia até Davi, de Davi até Jesus, até José, estava certinho dentro da Bíblia, dentro dos relatos do Velho Testamento. As gerações até Davi e as gerações até José, mostrando que Jesus era aquele que havia de vir. Jesus nasceu em Belém, porque José era natural de Belém, e depois ele foi viver na Galileia. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Todas as informações são necessárias e são úteis para que as pessoas procurem entender
E muitas das vezes nós temos que ter uma noção do mapa daquela região nas diferentes épocas da humanidade. Principalmente na época do Cristo. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Embora quisessem, algo os impedia, algo os repeliam. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Dá vontade desses servidores responderem assim: por que não foram buscá-lo? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, diante das coisas que ele estava falando, das coisas que ele estava ensinando, eles se constrangeram. Como nós vamos prendê-lo se ele está falando tanta coisa, nos esclarecendo, mostrando ser um enviado de Deus, mostrando ser alguém muito especial? Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Eles não davam braço a torcer. Eles não iam, até porque temiam a multidão. Temiam que Jesus inflasse a multidão contra eles. Mas também criticavam aqueles que foram. Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Lembra que eu falei que a multidão não conhece perfeitamente a lei? E eles, conhecendo a lei, era o quê? Essa multidão que não conhecia a lei era maldita, e eles que conheciam transgrediam porque queriam transgredir. Sempre aquelas pessoas que chegam ao poder, em grande número delas, esquecem que fazem parte do povo e que o povo fazem parte delas. E aí negligenciam uma coisa, negligenciam outra e se perdem num caminho que conduzem ao Pai. Nicodemos, que era um deles, um dos fariseus, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Ele chama-os à razão, chama-os para o entendimento da lei, chama-os para compreender que a vida não era tão simples como eles queriam, simplesmente julgar alguém segundo os seus pontos de vista, segundo aquilo que eles queriam. Aí eles estavam diante, Nicodemos bem o sabia, de um ser superior, de alguém enviado de Deus, que tinha um conhecimento que transcendia as regras até então entendidas por eles. Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Então os fariseus, já ficaram incomodados com aquelas palavras de Nicodemos, o chamando à razão, faz uma pergunta para eles: você é da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. O preconceito. Não queriam admitir que tem alguém vindo da Galileia, porque eles não queriam que nenhum profeta viesse da Galileia, porque já que até então não tinha vindo nenhum. Mas esqueciam-se que Jesus nasceu em Belém. E cada um foi para sua casa. Já que não tinha argumentos mais para debater, era melhor sair e ir embora. Todas as chamadas organizações secretas, eles têm esse código. Já que não vai chegar a um denominador comum, está todo fora do ponto, partem. Vão embora para casa, esfriam a cabeça para conversar depois. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, a vida de Jesus aqui na Terra foi marcada por grandes lutas. Mas as lutas não eram de espada, era íntima. É a luta interior onde a espada de luz tinha que separar o homem velho do homem novo. Era necessário, e é necessário, a partir da vinda de Jesus, que cada dia a gente renasça para novo entendimento. Que a gente procure entender o Evangelho e não só agir como esses que viam em Jesus sempre alguém que estava atrapalhando a sua vida. E também não ver como outros que nem sequer pronunciam o sagrado nome de Jesus. Devemos sim agir com prudência e segurança, amando e servindo a causa do Cristo. Rogamos a Deus e a Jesus que nos ilumine os caminhos, que ilumine nossos lares, nossos familiares, para que a paz e a harmonia esteja sempre em nossos caminhos, estejam sempre em nossos corações.